Celebrai com alegria ao Senhor todos os moradores da terra. Esse foi o convite que o rei Davi, poeta e músico, fez para todos nós. Como Davi, a Faculdade Teológica Batista de Brasília e sua mantenedora Associação Cultural Evangélica de Brasília têm a honra, a alegria de convidar todos para juntos participarmos do Celebrar 2021, em louvor e adoração ao nosso Deus. Um dos nossos temas é a valorização do compositor. Razão porque nós convidamos 3 compositores com suas obras reconhecidas no Brasil e até internacionalmente. Celebram ao Senhor. Nossa gratidão pela vida desses escolhidos de Deus, Ralph Manuel, Werner Gaia e Anderson Silveira Mota. O Celebrar 2021 apresentará coros das cidades de Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e recital instrumental de órgão, piano, quarteto de cordas e quinteto de metais, com grandes músicos de reconhecimento nacional e internacional. O Celebrar traz também uma amostra do que projetos sociais que valorizam a cultura e a arte podem fazer nas vidas das pessoas. A música agindo como um elemento transformador de vida. É o que está acontecendo na cidade de São Paulo e Curitiba, com projetos sociais que são exemplos vivos de transformação da vida de crianças, adolescentes, jovens, moradores de comunidades vulneráveis. Como se pode ver, há muitos motivos para celebrar. Então, celebremos, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade vai passando de geração em geração. Vamos, todos, ao Celebrar 2021. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Celebrar, é o primeiro encontro da Faculdade Teológica Batista de Brasília, a nossa FTBB, voltado para esse universo da música cristã. A gente visa celebrar em primeiro lugar o nosso Deus e também o ensino teológico e a música sacra, a música cristã. Durante esse período que estaremos juntos, em 3 dias de programação, nós vamos ter recitais, corais, instrumentais, alguns projetos sociais e também workshops com compositores. Para esta edição, selecionamos 3 compositores que vão nos presentear com algumas falas e também workshops durante essa nossa atividade. Vamos falar de Werner Gaia, Anderson Mota e Ralph Manuel. Esses são nossos 3 compositores homenageados no primeiro Celebrar 2021. O Celebrar 2021 vai homenagear os nossos compositores. O tema do nosso Celebrar é valorização do compositor, essa figura que tem tanto nos inspirado ao curso do tempo, com canções, corinhos, hinos, músicas, arranjos, harmonias e poesias. Vai ser em torno disso que a gente vai trazer as nossas discussões e workshops também no sábado. Fiquem atentos para a nossa programação. Bem, o nosso primeiro compositor convidado é Anderson Silveira Mota. Com mais de 30 anos de carreira, Anderson Mota já foi ministro em igrejas em Manaus, em Brasília, nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, no seminário de Fort Worth, Texas, ele tirou o seu título de doutor em composição. Com vocês, ministro Anderson Mota. É um prazer estar aqui participando com vocês deste evento. Quero agradecer a lembrança do meu nome, agradecer à Faculdade Teológica Batista de Brasília, instituição essa que eu tive o prazer de servir por algum tempo no passado como professor e também regente do coro. É uma alegria participar com vocês deste evento. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Eu recebi a incumbência de falar e o tema foi a música coral e congregacional e seus desafios nos tempos atuais. Eu vou estar um pouco olhando para baixo porque eu anotei tudo para falar e assim não perder tanto tempo, porque temos pouco tempo para falar de um assunto que é muito vasto. Então, para não perder tempo, eu coloquei todas as ideias aqui. E quero começar falando que esse tema é um tema muito subjetivo. Não há exatidão científica no que eu vou falar, é uma posição minha.
não pode haver também, né, essa exatidão científica, porque os tempos atuais são tempos de pandemia, alguns estudos científicos ainda estão sendo feitos, aliás, alguns não, muitos, mas muitos deles ainda sem conclusão. Enfim, isso voltado para a música e especialmente para a música coral e congregacional. Ou seja, enfim, a minha palavra não é uma palavra final, de maneira nenhuma, né? O mundo precisa se reinventar ainda em todos os aspectos, nós também na igreja, e eu quero deixar aqui então somente as minhas impressões, tá bom? Não pretendo falar então de práticas, de técnicas ou práticas de ensaios de coros, o que pode, o que não pode nesse tempo, o que a ciência diz. Isso tudo vocês podem encontrar com certeza na internet, e cada região do mundo tem alguma especificidade, mas eu quero falar mais ministerialmente sobre esse aspecto. É o que eu penso, tá, a respeito disso tudo, de como podemos atuar neste momento agora. E, claro, ministerialmente. E quando eu digo eu penso, mais uma vez repito, são as minhas impressões, pode ser que você não concorde, e isto é saudável, porque eu acho que essa dialética, né, o reino tem a crescer com isso, as nossas igrejas, e eu estou aberto também às suas ponderações, às suas discordâncias, e assim a gente vai crescendo. Muito bem, eu quero falar que a música coral, neste momento agora, ela precisa ser, para mim, relevante, ela precisa ser contextualizada e ela precisa ser funcional. O que eu quero dizer com relevante é que não há na atividade coral, como é que eu posso dizer? Que a atividade coral, melhor dizendo assim, que a atividade coral não seja mais uma atividade na experiência de culto que as nossas igrejas têm. Eu quero a relevância do coro para esse momento. Não estou dizendo que no passado não havia relevância, claro que há, mas agora mais do que nunca, eu acho que o coro precisa ser relevante em fazer aquilo que realmente um coro pode e deve fazer. Em outras palavras, aquilo que a congregação canta e aquilo que a congregação pode fazer, deixa a congregação fazer. Aquilo que um solista faz, deixa ele fazer. Eu não vou usar a mesma coisa que um solista pode muito bem interpretar ou a congregação já sabe cantar para o coro cantar. Eu gostaria de ver no coro a importância, por exemplo, grupal. Qual é aquele aspecto exortativo, o aspecto de motivação que um grupo de pessoas cantando pode fazer diferença na experiência de culto? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele precisa ser relevante nisso. Vamos deixar o coro agora, já que temos tantas restrições, vamos fazer aquilo que realmente é importante para o coro fazer. E não apenas o coro ser mais uma experiência musical na nossa experiência do culto. A pergunta deve ser: diante da minha realidade da igreja e diante dos meus desafios aqui nessa minha igreja, como que a presença do coro pode ser relevante e fazer diferença? Tá? E eu digo que ela precisa ser, a música coral precisa ser contextualizada exatamente para poder atingir a esse primeiro ponto que eu falei da relevância. Quando eu falo em contextualização, eu não falo em termos de contemporaneidade, embora isso seja bom, isso seja importante. Eu não falo em simplesmente estar na moda. Quando eu falo em contextualização, é dessa realidade da sua igreja local, porque a sua igreja local é diferente da minha. Como é a sua igreja? Como é que o coro retrata a sua igreja? É que eu sou, e aqui vai mais algo bem particular, eu sou contra o modismo de que porque um faz, todo mundo faz. Vai aqui uma experiência, eu já participei de vários eventos de música nos anos anteriores, e antigamente era assim, era muito interessante que a gente chegava nos grandes eventos de música, e era aquela coisa de um falar que fez o musical tal, e o outro fez a cantata tal, e todo mundo queria fazer porque era modismo.
tem algo de errado nisso? Não, não tem. Mas eu ficava pensando assim naquela pessoa que morava lá no interior, numa cidade simples, numa igreja também simples, com todo o respeito e relevância que essas cidades e igrejas têm. Mas a pessoa chegava lá e, porque estava na moda, ele queria fazer. E aí ele massacrava até o coro e tinha que fazer e tal. E a trancos e barrancos, e depois de gastar tanta energia, chegava no próximo evento, no ano seguinte, e dizia: eu fiz o musical tal, eu fiz a... E a minha pergunta era assim: qual a relevância disso para a sua igreja? Eu perguntava para mim mesmo, né, claro. Qual é... abençoou quantos e transformou o quê? Converteram-se quantos? Embora pode ter acontecido, mas não é o fazer pelo fazer, mas é o que precisa fazer. A música coral precisa estar contextualizada nesse sentido, ver essa realidade da sua igreja, o contexto na qual ela está inserida e fazer algo relevante para ela. E o meu terceiro ponto aqui é que precisa ser funcional. Tem que ter uma atuação inteligente, né? Como eu disse agora há pouco, não é fazer porque os outros fazem. Por exemplo, vou citar algumas ideias que para uns podem ser até ridículas, mas para outro pode ser muito interessante naquela sua igreja local. Que tal o coro cantar em volta da congregação, não lá na plataforma coral, porque estamos em tempos de distanciamento social. O coro dar um abraço na igreja e assim cantar pode ser uma alternativa, né? Essa funcionalidade que eu estou falando. Que tal o coro de jovens ou coro de adolescentes fazer a gravação da sua peça musical e apresentar essa peça musical simplesmente fazendo gestos, não tendo que cantar, mas aciona lá o play do aparelho de som e enquanto o próprio coro canta a gravação, eles em silêncio interpretam aquela música. É uma outra possibilidade. E, enfim, é uma atuação não só sonora, mas também visual do coro, por que não? Eu aprendi muito isso quando uma vez, o coro de adolescentes, anos atrás, da Igreja Memorial Batista de Brasília, um coro muito grande, né? Nós tínhamos 80 vozes cantando, já chegamos a ter 100 vozes uma época. E eu lembro de uma senhora que depois do culto, onde o coro participou, ela chegou para mim e falou assim: o coro de adolescente não precisa nem cantar. Só a presença do coro ali já é uma inspiração. Eu achei aquilo tão bonito e para mim valeu bastante. O que significa vidas adolescentes que não estão se perdendo no mundo, estão ali agora cultuando ao Senhor com aquele sorriso. Enfim, a música era mais digamos, um detalhe, porque tinha muito mais além da música, da arte musical em si. O aspecto deles ali, a presença deles já falava muito. Melhor até do que se não tivesse ali. E eu lembro também dessa mesma época quando duas mães de adolescentes comentando, uma com a outra, de que tinha que levar o filho adolescente à igreja tantas vezes durante a semana, porque tinha ensaio, tinha aquilo outro. Aí a outra mãe respondeu assim: mas é muito melhor estar vindo na igreja, buscar o seu filho aqui, todo dia, se for necessário, do que ter que ir à frente de um hospital ou da porta de delegacia para buscar o seu filho, né? E isso foi muito interessante para mim, essa visão que se tem, maior do que a música propriamente dita em si. Para isso eu quero perguntar a você, ministro de música, ministro de adoração, para se entender essa funcionalidade da qual eu falo, você já sentou com algum jovem da sua igreja, um jovem comprometido, e perguntou a ele se ele teria alguma ideia sobre a atuação musical na igreja? Você tem muito a aprender com ele. Pode ser que você não aceite todas as ideias que ele tenha, mas você com certeza vai refletir nelas e pode ser muito útil para você. E da mesma forma, perguntar assim, você já falou com algum adulto ou algum idoso para perguntar assim, qual a sua vontade, o que você gostaria que o coro fizesse agora, o que você espera da música coral agora? Pode ser uma grande escola para você. Continuando, o meu segundo ponto é dizer que agora é tempo de recomeço. Esse é um tempo de recomeço. Não só para a área de música na igreja, mas todo o mundo precisa repensar um recomeço para suas atividades.
E o que é que você faz numa época assim, numa hora de recomeço? Você primeiro precisa olhar para o passado e fazer uma análise daquilo que você já fez. Você tem que olhar para o presente e se perguntar: onde estou? E o que é que eu tenho nas mãos agora para fazer? E, claro, objetivar o futuro. O que é que eu vou precisar lá na frente? Né? O que é que eu quero ser ou ter lá na frente? O que é que vai ser relevante lá na frente? Essas três questões precisam estar na cabeça para se pensar este recomeço. E aí eu digo, é hora de quebrar paradigmas. E isso não é fácil, é muito difícil às vezes. Sabe aquela coisa de você sempre fez atividade coral na sua igreja porque já é uma tradição da sua igreja, já é a cultura da sua igreja e simplesmente você continua fazendo? É hora de repensar a atividade coral. É hora de idealizar o novo e só você precisa definir ou talvez descobrir qual seja esse novo. É hora de que, mais do que nunca, se envolver nos outros ministérios da igreja. Sim, se eu não posso mais ficar, por questões, né, da orientação que recebemos aí das autoridades sanitárias, se eu não posso mais ficar 2 horas, porque eu conheço coros que ensaiam e ficam durante a semana ensaiando e 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas por semana. Se eu não posso mais fazer isso, esse contato físico próximo, por que não eu atuar em uma outra atividade junto a outros ministérios da minha igreja, usando o repertório já antigo que o coro já conhece tão bem, e se envolver nesses outros ministérios, atuar, claro, olha, primeiro que vem à nossa cabeça é o evangelismo, né? Então fazer evangelismo, ir para alguns lugares e com o distanciamento necessário, cantar, mesmo que cantar com voz mais suave. Em ação social, poucas vezes eu tenho visto coros das nossas igrejas atuando lá junto com o Departamento de Ação Social. Isso é bem difícil, mas por que não agora? Como eu estou falando, é tempo de recomeço. Programações diferenciadas para envolvimento e crescimento mútuo da própria igreja, né? Nos relacionamentos, diferentes gerações, diferentes idades, pessoas, né? Cantando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e assim a gente vai se desenvolvendo no nosso aspecto, né, de vida cristã, de vida religiosa. Portanto, esse é o meu segundo ponto, é tempo de recomeço, e você pode pensar e ser bem relevante, contextualizado, né, e bem presente nas coisas que você pode fazer na sua igreja. E continuando, é muita coisa para falar em tão pouco tempo, vamos correr aqui. Eu quero falar agora sobre o canto congregacional. Qual é o desafio que nós temos? O desafio é grande. Eu acho que o principal desafio atual, na minha visão, é que se dê ao canto congregacional o devido valor e a sua devida importância. Isso sempre. Eu já vinha pensando nisso muito antes até da pandemia. Nós sabemos que é bíblico, né? A atividade congregacional da igreja como uma forma de adoração vertical, e também nós temos as orientações paulinas no tocante à nossa vida, né, horizontal, como vida em comunidade, né, de exortação uns aos outros e vida em comunhão uns aos outros, também através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, o canto congregacional não pode perder a sua relevância. E eu acho que o canto congregacional já vinha sendo, entre aspas, ameaçado já há algum tempo. E agora a situação piorou, porque, né, não se pode cantar com a pandemia. Eu estou falando da relevância do canto congregacional porque uma vez eu ouvi o meu querido e saudoso pastor Exaltino, que já está na glória, né? Exaltino Gomes Coelho Filho. O pastor Exaltino falou uma vez uma coisa que me impressionou muito, que me deixou assim atento. Ele falou assim: eu não gosto de ir em certas igrejas onde outros louvam por mim, eu quero louvar. Ele estava falando daquela igreja que você entra, aí você tem um solo, depois o coro canta uma música, às vezes o coro vai cantar 2 músicas, depois tem um dueto, aí depois tem o quarteto tal que vai cantar, e sobra para a congregação o tempo de um cântico e mais um hino, talvez. E ele falou assim: eu quero cantar, deixa eu cantar 10 hinos, ele falava assim. E os 4 ou quase 5 anos que eu estive com ele foi realmente um grande aprendizado. Então, é isso, é que a congregação volte a cantar e cante mais. Sabe, deixar aquela irmãzinha
que tem aquela voz de taquara rachada, cantar, e cantar muito, porque ali é lugar para isso, né? Deixar que aquela pessoa que canta assim numa nota só, que quase fala, que cante muito, porque é para isso que a congregação existe, para se expressar através do louvor, todos nós concordamos com isso. Então nós precisamos são as minhas impressões sobre tudo isso, e agora eu posso ser muito polêmico, né? Fiquem à vontade. Mas eu acho que nós precisamos de menos luzes nos nossos palcos, que muitos estão pensando que não são mais púlpitos e palcos. Precisamos de menos fumaça do gelo seco. Nós precisamos de menos paredes escuras para para causar assim uma ambiência estética. Nós precisamos de menos volume nas caixas de som. Claro, vamos ouvir mais as vozes da congregação. Eu não estou dizendo que precisamos acabar com tudo isso que eu falei agora acima, mas o equilíbrio e o bom senso, principalmente porque estamos tratando de culto ao Senhor, não é de simplesmente performance ou de apresentação, né? Então esse equilíbrio e o bom senso são muito importantes. Nós precisamos de mais hinos e cânticos biblicamente, teologicamente corretos, mais embasamento, mais pessoas comprometidas com a palavra, escrevendo os textos da música e não simplesmente deixando para os músicos fazerem música e colocarem letra. Não estou dizendo que músico não é bom crente e que não sabe Bíblia, não é isso, mas que pessoas bem embasadas possam escrever mais. Nós precisamos de mais melodias e ritmos acessíveis ao povo. Aquela composição mais intuitiva, aquelas melodias mais simples, uma métrica mais constante, porque tenho visto muitos cânticos atuais que são até cânticos belíssimos, mas de difícil acesso a todo o povo para cantar, que fica o grupo de louvor cantando e eles ensaiam não sei quantas horas para sair daquela maneira. Mas a congregação fica mais assistindo e fica mais passiva do que tendo uma atuação, né, mais ativa, desculpe a redundância. Se o templo é pequeno, se o templo físico, né, é pequeno e o canto forte, aquele canto onde o canto audível tal é desaconselhável agora por conta do vírus, é importante que a congregação não deve simplesmente se restringir a ser passiva nesse culto. Que se use máscara para cantar, que se cante suavemente, não cante forte. Se não puder cantar, que simplesmente faça aquele murmúrio, né, cantando somente aquela melodia, tendo, claro, a letra ali na frente, colocada na tela ou no boletim para que se cante com entendimento, mas que a congregação cante de alguma forma, ou participe de alguma outra maneira que você pode entender. E eu quero deixar aqui um exemplo. Eu fui numa igreja que, assim, por conta exatamente disso, no início da pandemia, que não se podia cantar. Claro, depois que a igreja reabriu e alguns poucos membros podiam entrar, foi distribuído uns guizos, uns sininhos, que cada um pegou na mão, era baratinho de se comprar aqui, e todo o cântico, toda vez que aparecia a palavra aleluia, a congregação era motivada a balançar aquele sininho. Era uma forma de causar a atenção, de cobrar da congregação um canto mais inteligente, mais presente, e não simplesmente ela ficar como assistência. Foi uma experiência interessante que eu queria deixar aqui para vocês. Muito bem, acho que depois, no nosso ao vivo, nós poderemos debater muito mais, teria muito mais coisa para falar sobre isso, mas por enquanto, relembrando, nós precisamos nos adequar, nós precisamos nos reinventar, mas não podemos deixar de lado as atividades corais e, principalmente, o canto congregacional de lado. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o seu ministério através da música. Sem mais delongas, vamos começar o nosso Celebrar 2021 com o recital coral. Como já dizia o salmista, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação.
Continuemos com nosso recital coral do Celebrar 2021 com uma apresentação muito especial, diretamente de Recife, em Pernambuco, com uma trajetória de 94 anos de louvor e adoração ao nosso Deus. Receberemos o coro Capunga da Igreja Batista da Capunga, em Recife, sob a regência do ministro de música Apolônia Taide, com Levi Guedes no órgão e Alisson Queiroz no piano. O coro nos traz a execução da música Luz de Deus, de Harwa, com arranjos de Kirkland.
De Belo Horizonte, com 80 anos de atividade, nossa próxima atração é o coro da Igreja Batista de Barro Preto. Sob a regência do ministro Éder Campos, o coral entoará a música Eu Louvo o Poderoso Deus, de Mark Reis. Formado na Igreja Memorial Batista de Brasília, com 51 anos de atividade e um repertório que sempre nos inspira e nos chama à adoração. Conhecido pelas potentes vozes, belas harmonias vocais e a beca preto e branco, convidamos para a apresentação no Celebrar 2021 o Coro Mensageiros da Paz. O coro, com a regência da ministra de música Rosana Cardoso, entoará a música Deus é Amor, de Ralph Manuel.
Dar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. 2 Samuel 22:50. Nesse espírito de celebração, agora vamos seguir o nosso recital coral com o coro memorial. É o coro que carrega o nome da sua igreja, a Igreja Memorial Batista de Brasília. É o primeiro coral da igreja, formado no ano de sua inauguração, há 61 anos. Com regência do ministro de música da Memorial, Henrique Lino, o coro apresenta a composição de Mary MacDonald, intitulada Deus de Glória, Senhor de Amor. Deus de glória, Deus de amor, ouve-nos do lar celestial, caminho és, verdade e vida, vem guiar o nosso andar. Deus de graça e de
parte da tradição coral da Igreja Memorial Batista, mas com o propósito de estimular a juventude ao louvor e adoração, o Coro da Juventude reúne jovens e adolescentes comprometidos com o canto e o serviço do Senhor. Nesta apresentação, realizada na comemoração dos 30 anos do Coro Jovem, em 2017, várias gerações se encontraram para louvar ao nosso Deus. O coral, sob a regência do ministro de música Henrique Lino, apresenta a música Deus Tu És Santo, composição de Ed James, com arranjos de Bradley Knight e tradução de Sandra Sacaf. No solo está a mezzo-soprano Shirley Márcia, que fora integrante e uma das regentes do coro. Olho ao redor e vejo tudo que fizeste aqui. Quão maravilhoso, Senhor, o teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever tua glória como prova do meu amor. Isso eu te dou.
coral do Celebrar 2021, um coro centenário. Diretamente de São Paulo, o coro Liberdade da Igreja Batista da Liberdade apresenta a música O Amor de Deus, com arranjo de Camp Kirkland. O acompanhamento é da Orquestra Liberdade e a regência do ministro de música da igreja, Donaldo Guedes. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem maior do que o céu e mais sublime além do véu. A nossos pais se transmitiram, Deus prometeu, Jesus, que amor sem fim eles ouviram, e da promessa da cruz. O amor de Deus tão vivo e puro, ao homem viu, salvou, jamais sem fim, ele seguro, o grande amor do Senhor. O amor de Deus, o amor de Deus. Se os mares todos fossem tinta e os céus sem fim fossem papel, se as hastes todas fossem pena e os homens todos escrivãs, nem mesmo assim, o amor de Deus sem o fogo. Que grande amor, que maravilha este meu ao homem viu, salvou, jamais seguro, ao céu de luz, sim, eu O amor de Deus tão livre e Para encerrar o primeiro dia do Celebrar 2021, o recital coral traz para vocês a apresentação dos coros reunidos da Igreja Memorial Batista de Brasília. São 5 coros juntos, formando mais de 100 vozes para celebrar o nome do nosso Deus.
sob regência do ministro de Música Henrique Lino, participação da orquestra IMB e solo de Kelly Lima Cardoso das Neves. Os coros reunidos entoam O Sangue Nunca Perderá o Poder, de André Crouch, e arranjo de Jay Rose. Entram coros reunidos da Igreja Memorial Batista de Brasília. Sangue
encerramos agora o nosso primeiro dia do Encontro Celebrar 2021, que segue ainda amanhã e depois de amanhã, neste mesmo horário. Você vai ter amanhã, então, um dia muito especial, com concertos instrumentais, e no último dia teremos uma série de lives, uma série de workshops que vamos fazer com compositores aqui no nosso canal, encerrando com a apresentação de vários projetos sociais ao redor do Brasil que celebram a música cristã. Então espero vocês aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sino ou definir o lembrete dos próximos vídeos para que você não perca nenhum segundo. Que Deus abençoe.